Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer um ensinamento sobre essa condição dos demônios. E nós sabemos muito bem que os demônios são anjos caídos que foram expulsos do reino dos céus em função da desobediência a Deus, do desejo às vezes de tomar o lugar de Deus, de manipularem as situações para poder tomar proveito de alguma forma de Deus. Lúcifer, como um exemplo que nós conhecemos muito bem, que era um dos anjos mais belos do Senhor, ele basicamente queria estar no lugar de Deus. Ele não queria ser o segundo na posição do reino dos céus. Ele devia obediência a Deus e não queria dar essa obediência a Deus. Ele queria, na verdade, governar, tomar o lugar de Deus e se posicionar de forma a cuidar de todo o reino dos céus. E a gente sabe muito bem quando a pessoa tem esse interesse de prejudicar outra pessoa para assumir o posto dela, isso é um comportamento pecaminoso. Exatamente porque quando você deseja estar na posição do outro, muitas vezes você irá fazer coisas ruins para poder derrubar aquela pessoa e assumir aquela posição. E ele sabia muito bem que Deus Pai era seu Criador. E sabendo disso, ele deveria ter no mínimo respeito com Jesus. Deveria ter no mínimo respeito com Deus Pai, que é seu Criador. E ele não teve, acabou sendo expulso do reino dos céus, aonde Jesus já vivia como como filho de Deus. E eles conheciam hoje os demônios que fazem as possessões que nós conhecemos, conhecem muito bem Jesus, sabem das capacidades dele, sabem que não podem enfrentar Jesus e é uma batalha já perdida em enfrentá-lo. Então, nossa liturgia de hoje nos apresenta Jesus diante de uma legião. Para aqueles que não sabem o que é uma legião, é quando os demônios se reúnem para poder exercer algum trabalho em equipe. Eles não fazem sozinho, mas sim em equipe. Assim eles têm mais força e mais poder para poder enfrentar algumas situações nas quais muitos de nós não conseguimos lutar contra. Às vezes enfrentar uma legião sem jejum e sem oração é um risco muito grande. Primeiro porque são muitos demônios juntos para enfrentar, às vezes, apenas com o nosso desejo de ajudar o próximo. Por isso que nós temos que ter uma comunhão com Deus, oração, jejum, a fé necessária e muita vontade de estar com Deus no reino dos céus. Se você tem vontade de estar com Deus no reino dos céus e assume esse compromisso para a sua vida, é mais fácil para enfrentar qualquer demônio. A presença que há dentro de você tem que ser a do Espírito Santo de Deus. Porque quando você enfrenta uma possessão demoníaca, a presença que está dentro do outro é exatamente a de um demônio. E quando nós falamos de legião, é de no mínimo 7 demônios. A legião, ela começa a partir desse número. 7 demônios compõem uma legião. Como sabemos muito bem, nós temos dificuldades às vezes de enfrentar um demônio. Cada um tem que reconhecer as suas fraquezas. Tem aqueles que têm a dificuldade de enfrentar o demônio da luxúria. Tem aquele que tem a dificuldade de enfrentar o demônio da prostituição. Outros têm a dificuldade de enfrentar o demônio da ganância. Então imagine você enfrentando 7 demônios que conhecem o seu coração, sabem das suas fraquezas, sabem aquilo que faz com que você tropece. Então, se você não tiver essa comunhão com Deus, essa fé necessária para poder saber que é uma batalha difícil e que você pode tropeçar, você já está indo para a derrota. E por isso, é necessário sim, como Cristo nos apresentou diante da nossa palavra de hoje, essa comunhão com Deus. Jesus não tinha medo algum deles, exatamente porque a comunhão de Deus com Jesus Cristo era tão grande
que o demônio não poderia atingi-lo. Todo aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração não pode ser tocado pelo demônio. E aquele que tem a fé necessária da mesma forma, a não ser que Deus permita. Nós temos a história de Jó, que não poderia ser tocado pelo demônio, a menos como aconteceu. Deus permitiu que o demônio tocasse Jó, porque ele propôs a Deus que desse a ele a chance de fazer com que Jó tropeçasse. Mas Deus sabia que Jó tinha a fé necessária, tinha uma comunhão plena com Deus, tanto que Jó perdeu tudo, mas não perdeu o mais importante, que é a fé. O valor principal na vida de Jó, ele sabia muito bem que era a vida espiritual e não a vida carnal. Por isso, nós que somos pessoas que estamos em aprendizado, que ainda somos pequenas crianças e bebês na nossa fé, nós precisamos de ter muito cuidado em enfrentar esse tipo de coisa. É uma realidade, é uma verdade que muitos de nós não queremos nos aprofundar, não queremos nos adentrar, porém ela está à nossa volta o tempo todo. Nós é que fechamos os olhos, queremos fingir que isso não existe, mas os demônios estão aí. Eles não têm o objetivo de nos atingir fisicamente, a não ser que nós possamos dar a eles a oportunidade de entrar dentro de nós através dos nossos pensamentos pecaminosos. Eles não têm a intenção de nos tocar para nos destruir, como aconteceu com Jó, a não ser que Deus permita, e nós temos que compreender que isso só vai acontecer com você, de receber uma possessão, seja de um demônio ou seja de uma legião, se você der oportunidades para o pecado. A oportunidade ela pode acontecer não só para aqueles que estão dentro da igreja, pessoas que estão comungando o corpo de Cristo, estão dentro da igreja, estão praticando o amor de Deus, podem receber possessões da mesma forma. É exatamente porque nós não conhecemos o coração do nosso irmão. E a nossa liturgia nos apresenta isso exatamente hoje. Porque Jesus fala ao homem que estava possuído por uma legião que Deus teve misericórdia dele. Se houve misericórdia daquele homem, é porque no seu coração houve algum pecado que deu a chance do demônio entrar dentro dele e ele se arrependeu. E por se arrepender, Deus deu a ele a chance de se redimir, usando Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, para retirar aqueles demônios dele e jogar em uma manada de porcos. Os demônios precisavam de algum lugar para habitar e foram nos porcos que eles habitaram. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Maria Goretti, que nos mandou: boa noite, missionário, que possamos abrir nosso coração com sabedoria no Senhor, para que o Espírito Santo venha nos fortalecer a renunciar às possessões de nossas vidas. Peço também oração para que o Senhor abra as portas de trabalho para o meu filho Luiz Henrique e tantas pessoas que necessitam de um emprego. Amém. Que possamos colocar em oração o filho da Maria Goretti, o Luiz Henrique, que Deus possa abrir as portas do emprego para ele, dê a ele uma oportunidade de poder ajudar a família, de se ajudar a aprender a ter responsabilidades com os compromissos do trabalho. E um grande abraço a Maria Goretti, que Deus te abençoe. A Odete Sobral nos mandou: amém, boa tarde, missionário Wagner e irmãos do canal. Que Deus expulse esse Covid-19 para bem longe de todos nós. Obrigado pela linda reflexão. Abençoado domingo do Senhor a todos com muita paz. Amém. Um grande abraço a Odete Sobral. A Raimunda Maria Leal nos mandou: todos os dias eu peço a Deus que me ajude a ficar livre dos maus. Que Deus abençoe as reflexões que você, missionário Wagner, nos ensina. Bom dia, um grande bom dia, Raimunda Maria Leal. Que Deus te abençoe, um grande abraço, que a paz esteja contigo.
A Edna Penha nos mandou: bom dia, missionário Wagner. A paz do Senhor esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão do dia sobre a desobediência. Amém. Obrigado, que assim seja. Um grande abraço a Edna Penha, que Deus te abençoe e derrame graças e bênçãos na sua vida. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que a paz do Senhor esteja com todos conosco. Bela reflexão sobre a palavra de Deus. Te ilumine sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Parabéns a Maria Gorete pelo conselho a Edna Penha. Edna Penha, que Deus te ilumine, a você e sua filha. Tenha fé, coloque tudo nas mãos de Deus e espere o tempo. Tenha fé e não desista, que vai dar certo. Um grande abraço a todos. Exatamente, tudo tem seu tempo. Às vezes a gente quer algo agora, mas Deus está nos preparando algo melhor, exatamente para o nosso aprendizado e fortalecimento. E esperar é aprender. Às vezes, receber de mão beijada e fácil as coisas, nós não valorizamos. Às vezes precisamos de esperar o tempo certo para aprendermos a valorizar corretamente. Um grande abraço aí a José Antelmo, a Astéria Maria e a nossa amiga Edna Penha. A Maria Gorete nos mandou: boa noite, paz e bem, missionário Wagner, que Deus lhe abençoe cada vez mais. O Senhor missionário é um ungido do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, pois com suas reflexões tem restaurado vidas e renovado e fortalecendo a nossa fé. Quero falar para todos vocês que cada dia que escuto sinto-me fortalecida no Senhor, nosso Deus. E também quero dizer-lhe que eu tenho o costume, já virou uma penitência, de divulgar para outras pessoas a leitura e essas reflexões tão belas, que curam e que libertam tantas pessoas. Parabéns, missionário, e dimensão das suas reflexões alcança muitos lugares. Tenha certeza disso. Eu mesma resido em uma cidade de Igaraçu, um município brasileiro dentro do estado de Pernambuco, localizada na região metropolitana de Recife, onde se encontra a igreja mais antiga do Brasil, a Igreja Matriz de São Cosme e São Damião. Fundada pelos portugueses em 1535, as suas reflexões vêm amadurecendo cada vez mais a minha fé. Obrigado, que Deus o abençoe. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nos deu seu grande amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, não tememos nada. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Bênçãos e graças para todos, que possamos confiar no Senhor dos Exércitos, pois nada tememos. Amém. Muito obrigado pelo carinho, a nossa amiga Maria Gorete. É muito bom receber esse feedback de você. Eu fico até sem palavras, é claro que só tenho a agradecer. É uma missão minha, tanto que missionário Wagner é exatamente de missão. A missão é levar a palavra de Deus. Sempre vejo, às vezes, as pessoas levarem a palavra de Deus em algumas pessoas, né, não levando com a responsabilidade correta, que é o convite que Cristo sempre nos faz de obedecer os mandamentos. E às vezes eu vejo as pessoas burlando esses mandamentos de Deus, pregando coisas que fogem da prática do amor, fogem do fortalecimento do nosso espírito. Pessoas favorecendo mais o fortalecimento da carne e às vezes por preocupações e fins financeiros. E isso me preocupa um pouco e eu decidi tomar esse trabalho para mim. Como Jesus nos diz, todo trabalho deve ser recompensado. E eu tenho certeza que a recompensa que Deus tem para mim é o reino dos céus. E mesmo que eu não o alcance, por ser um homem pecador como qualquer um de nós estamos sujeitos a ser, eu tenho a certeza de que a minha parte eu estou fazendo, faço pelo amor que tenho a Deus e não por causa do objetivo principal, que é alcançar o reino dos céus, mas sim pelo amor que eu tenho a Deus. Creio muito naquilo que Cristo nos ensinou, creio que são palavras de Deus, nosso Criador, e
naturalmente percebo que aquilo que Cristo nos ensina sempre irá nos trazer paz interior, fazer com que nossos corações se sintam melhores diante das adversidades da vida. Todos os dias a gente enfrenta algum problema e a gente começa a perceber a facilidade de enfrentar situações que antes, às vezes, tirava de nós o controle. Pessoas irão tentar fazer com que nós fiquemos nervosos, irritados, perder a calma, perder a paciência, mas quanto mais a gente convive com a palavra de Deus, mais a gente começa a abandonar de lado esse tipo de coisa, a não perder a paciência, a não perder a calma e a paz por coisas extremamente desnecessárias. Às vezes a pessoa está com o dia estragado e quer estragar o nosso. E com a palavra de Deus nós não permitimos isso. Nós buscamos manter a nossa paz, estar de bem com a vida. Procuramos compreender o nosso irmão que às vezes não está de bem com a vida por questões pessoais, pelo domínio do pecado na vida dela. E por isso eu creio fielmente na palavra de Deus, creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Pai, e espero que todos possam compreender a mesma vontade de Cristo para cada um de nós, que é o convite de Deus, de viver o amor, a prática do bem, as práticas daquilo que faz de nós uma sociedade melhor, vivendo em paz. Muito obrigado, Maria Gorete. Sem palavras, só tenho a agradecer. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.